E essa missão, ela precisa ser bem feita. Existe uma sociedade aí fora precisando de salvação. Quantos aqui sabem a sua missão de vida? Levante a mão. Quantos já fazem essa missão? Mas como você faz ela? Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu fazer, e outra coisa é como eu faço. Você concorda ou não? Tem muito restaurante em Manaus? Você come em qualquer um? Por quê? Você tem que saber por quê, para quê, qual é a finalidade. Se tem tanto restaurante em Manaus, mas você não come em qualquer um. Eu sei que um dos motivos ainda talvez seja os valores, né? Que é um dos motivos. Mas tirando os valores, qual é o outro motivo? Por que você não come em qualquer restaurante? Porque a forma que é feita, que é preparada, não é da mesma forma. Tem alimento que infelizmente não tem o sabor do seu agrado. Então depende muito de quem faz o alimento. Por exemplo, tem comidas que você gosta, que talvez você vá comer, mas você não se agrade, porque depende de quem fez. Sim ou não? Então como, não é só eu estar fazendo, é como eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo da maneira que é para ser feito? Será que eu estou fazendo do Evangelho realmente o que é para ser do Evangelho? Preste atenção, querido. O tema desse estudo é um estudo. Vamos estudar a Bíblia aqui. O poder do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá? Marcos 16, do 15 em diante. Vamos nos preparar para ganhar essa cidade para Jesus. Ah, se eu tivesse aí, eu tinha dado um glória a Deus. Ó. Vamos nos equipar para ganhar essa cidade para Jesus? Um dia você vai agradecer esse pastor que pega no seu pé para tu prestar atenção. Marcos 16, do 15 ao 20. Vamos ler? E disse-lhes: Ide para onde? Todo mundo, pregai um grande avivamento, para todo mundo ficar pulando, caindo. O que está escrito aí? Pregai o que, pessoal? O Evangelho. Jesus, Marcos, ele pega essa revelação. Já Mateus, ele já fala de outra forma, que é certa também, que é outra parte do Evangelho. Mateus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui Marcos está explicando como é que a gente faz discípulo. A gente faz discípulo ensinando o Evangelho. Então, pregue o Evangelho a quem? A toda criatura. Aí está escrito: a todo filho. Você sabe diferenciar criatura de filho? Hã? Aí está dizendo que é para anunciar o Evangelho a toda criatura. Porque quando eu não estava no Evangelho, salvo, eu era apenas uma criatura. Depois que se crê no Evangelho, passa pelo novo nascimento, torna-se filho, filha de fato e de direito. Não é mais uma criatura. Então toda pessoa que ainda não passou pelo novo nascimento, só tem um caminho para ela se converter: é ouvindo o Evangelho. Não tem outra conversa, não existe outro papo. Tem que ser o Evangelho. Por isso que Marcos ele vai direto: ide, portanto, por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele deixa bem claro. Então vamos lá, o próximo versículo para a gente entender melhor. Quem crê e for batizado será o quê? Mas quem não crê será o quê? Então quando alguém ouve o Evangelho, agora o que é o Evangelho, irmão? Já ensinei aqui. O Evangelho é as boas novas de salvação.
E quem nos salvou? Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Jesus Cristo. Como? Morrendo na cruz. O que ele fez na cruz? Nos livrou da condenação eterna, pagou a dívida que nós devíamos devido ao pecado de Adão e Eva, nos perdoou completamente, nos justificou, nos curou, nos libertou. Isso é se apropriar do Evangelho. Mas depois que você é salvo, você não precisa agora estar ouvindo o Evangelho. Agora você precisa ouvir sobre o propósito eterno de Deus. Agora você precisa mergulhar no para que você é salvo. Porque se a gente ficar só querendo ouvir o Evangelho já depois de ser salvo, a gente não vai viver o propósito de ser salvo. É aí que está o segredo do negócio. Vamos lá. Olhe para o amado e pergunta para ele: você já tem a revelação do Evangelho? Já, né? Você já é salvo. Você já creu no Evangelho? O que é o Evangelho? É tudo que Jesus fez na cruz. O que ele fez? Trocou a vida dele com a minha. Eu era o lascado e ele me perdoou e trocou a vida dele comigo. Então eu creio nisso, eu acredito nisso. Jesus entrou dentro de mim. Quando ele entrou dentro de mim, Camille, a transformação aconteceu. Agora, para quê, querido, tudo isso? Para viver como família, como filho. E como filho eu tenho uma missão. Aqui a gente cantou agorinha, o louvor falou tudo. Eu recebi uma missão, o Evangelho a anunciar, muitas almas a salvar. Você pode anotar o que eu vou te falar. A maioria dos que se dizem cristãos ainda não creram no Evangelho. Porque quem crê no Evangelho, ele é livre, ele é liberto, ele é curado. Começa um processo de transformação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, querido. E ele não consegue ficar calado. Ele tem que anunciar, porque é o Espírito Santo que usa essa pessoa. Ele não vai andar mais segundo a carne, ele não vai andar mais segundo as suas próprias vontades. Ele vai usufruir do poder do Evangelho. Por isso que o tema desse estudo é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. Todos precisam receber a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Todos. Ele disse: pregai a toda criatura. Poxa, pastor, mas eu já falei. Será que está falando da forma certa? Por favor, liga as antenas agora. Marcos é bem claro. Tem que pregar o Evangelho para toda criatura. Quando se ouve o Evangelho, tem duas opções. Uma é crer e a outra é não crer. Poxa, pastor, já anunciei. E aí? A pessoa não creu. Você já fez sua parte, meu filho. Só continue orando por ela, né? Não é para gente ficar frustrado porque eu anunciei a salvação para alguém e a pessoa simplesmente ela não creu. Ele não disse: se crer já está o quê? Salvo. Não é obrigado alguém crer. Eu tenho que anunciar. Eu anuncio porque eu quero que todos sejam salvos. Agora, quem está ouvindo, se crê, glória a Deus. Se não crê, aí a gente não vai ficar frustrado. Sabe por quê? Porque é opção da pessoa. É uma decisão da pessoa. Amém, queridos? Vamos ler João 12 rapidinho, só para dar uma confirmada. Vamos ver aqui o processo quando se recebe Jesus. João 12. Eu já sei de qual é salteado, mas vamos ler. 1:12, meu filho. 1:12. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Diga: poder. Poder de serem feitos filhos aos que creem no seu nome. Então, quando alguém crê no Evangelho, naquilo que Jesus fez na cruz, ele tem uma transformação e ele se torna filho. E quando alguém é filho, irmãos, ele se torna parecido com o pai. E quando eu sou parecido com o meu pai, logo eu vou fazer o que o meu pai faz.
Eu vou anunciar essa salvação. Você sabe o que significa evangélico? Igreja evangélica, não sei das quantas. Igreja evangélica, não sei das quantas. Quando você mete a cara na sociedade, alguém te pergunta: você é evangélico? O que você responde? Você é evangélico? Você tem coragem de assumir que você é evangélico? Como você prova que você é evangélico? Pela roupa? Pelo isolamento social? Não falo com ninguém porque eu não sou pecador? É assim que tu demonstra que é evangélico? Como você mostra que você é evangélico? Pergunta, né? Para a gente dar uma pensada e conversar com o Espírito Santo. Evangélico é alguém que crê e vive as boas novas de Cristo na terra. Isso é ser evangélico. Evangélico não é uma aparência externa, por mais que reflita externamente, mas o Espírito Santo vai fazer você entender essa revelação. Evangélico é algo que está dentro. O evangelho é Jesus na minha vida. Jesus me salvou, me libertou, me curou, e eu vivo isso no meu dia a dia. Eu fico pensando, meu Deus, como é que alguém que diz que é evangélico, mas o comportamento é de mundano, não é evangélico? Como é que eu sou evangélico, mas a diferença não existe de comportamento, de estrutura, de fala, de pensamento? Sabe, querido, a gente fala que o coração está cheio. Domingo eu falei aqui, vieram trazendo a mulher adúltera e os caras eram debaixo da lei escrita em pedra. Quem está na lei tem pedra na mão, e a graça, a lei é escrita no coração. Então quem está na graça tem um coração, um amor na mão, tem transformação. Evangélico é crer e viver as boas novas, é viver Jesus. Evangelho, irmãos, é tudo que Jesus já fez. Estou repetindo até entrar em você. Quem acredita na obra realizada por Jesus? Quem crê que foi por você? Então você crê no Evangelho, isso é o Evangelho. Então se você crê, você é salvo. Você já é salvo. Agora, salvo, como que você é salvo? Você sabia que você pode ter uma surpresa se você perguntar para muita gente por que ele é salvo? Como ele é salvo? Você sabia que alguns vão dizer porque eles são bons? Porque eles praticam boas obras? Você sabia que tem ensinamentos que ensinam, se a pessoa praticar boas obras, né, der cestas básicas para os carentes, entidades filantrópicas, eles serão salvos? Vamos ver se é assim? Efésios 2, vamos ler, do 8 ao 10. Pastor, eu já sei disso, mas talvez não saiba por revelação. Porque tem dois tipos de conhecimento: conhecimento teórico e conhecimento da revelação. Quando ela entra com revelação, nos liberta. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois o quê? Então graça é favor e aí já corta essa doutrina, esse ensinamento de homens, que ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém merece ser salvo. Ninguém, todos nós. A Bíblia diz que nós fomos o quê? Destituídos da glória de Deus. Nós éramos condenados, nós éramos... meu irmão, já ensinei tanta coisa para vocês, eu acredito que vocês já estão cheios dessa revelação, só falta praticar. Vamos lá. Por meio da... Te segura aí na cadeira e depois se tranca no teu quarto e vai orar para entender o que eu vou te falar agora. Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça. Está aqui, ó. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. O que é a fé? A fé é uma janela que entra Jesus. Quem te salva é Jesus Cristo. Agora a fé é acreditar nele.
Então, vai conversar com Jesus para ver se tu é salvo mesmo. Porque quem te salva é Jesus. Se a gente não entender isso, irmãos, nós podemos estar na igreja a vida toda e não ser evangélico, ser um religioso. Não é por obras, é por graça. Ninguém merece. Agora tem que acreditar nessa graça. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu vou fazer, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu acredito que Jesus me salvou. Aleluia, irmão. Tem alguém entendendo isso? E isto não vem de vós, pelo amor de Deus. Aprenda definitivamente. Ninguém, você, eu, nós não podemos produzir nada para a gente ser salvo. É um presente de Deus. Próximo versículo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai se gloriar em salvação. 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pastor, não entendi, foi mais nada. Você foi criado para as boas obras, mas não é as obras que te salvam. Fica triste não. Essas boas obras não é as tuas não, é as dele. Até as obras que eu faço não é as minhas, porque se forem as minhas, eu vou estar dizendo que eu estou sendo salvo por causa das minhas boas obras. Essas boas obras que eu pratico como salvo, não é por causa de mim, é por causa dele. E as boas obras dele que está em mim, que eu começo a fazer. Até isso você tem que entender, senão você vai achar que as tuas boas obras, não é as tuas boas obras, é as boas obras de Jesus que ele fez na cruz do Calvário, que quando você creu nele, ele entrou em você, e agora as obras que ele fazia, você faz agora. Essas são as boas obras. Alguém está entendendo isso, irmãos? Vamos lá, vamos desenrolar esse negócio. Olha para o amado e diga assim, ó, toda mudança, ela não começa no comportamento, ela começa nas crenças. Diga, mude suas crenças, que todo o teu comportamento vai ser mudado, vai ser transformado. Está aqui, ó. Fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, quem preparou? Foi Ele. Então, que boas obras é essa? É tudo que Jesus fez. Pastor, me ajude que eu não estou entendendo. Cita aí uma boa obra. Amar. Amar. Você não ama o próximo porque tu é bonzinho. Tu só ama o próximo porque Jesus te libertou, Ele está dentro de ti. Pastor, me ajude, eu não estou entendendo. Cita outras boas obras aí, que é dele, que eu pratico. Ou se não pratica, vai praticar a partir de agora. Perdoar. Isso é uma boa obra. Porque não adianta dar cesta básica para todo mundo e não perdoar quem te ofende. Não adianta dar dinheiro para os pobres, mas não amar aquele que não te ama. O que Jesus ensinou? Orai pelos que vos perseguem. Amai os que vos odeiam. Não foi isso não que Jesus ensinou? Foi ou não foi, irmãos? E a maioria faz isso? Não, por quê? Porque está fazendo as suas obras e acha que está fazendo boas obras. Tem muito que aprender, né? Aleluia. Tem alguém aí para dar um aleluia aí? Jamais devemos ajustar o Evangelho de Cristo ao nosso modelo de vida. É o nosso modelo de vida que necessita ser ajustado ao Evangelho de Jesus Cristo. Jamais devemos ajustar o Evangelho de Cristo ao nosso modelo errado de vida. É o nosso modelo errado de vida que necessita ser ajustado ao Evangelho de Jesus Cristo. A igreja não precisa de reforma. Quem precisa de reforma é nós. Jesus não precisa, é nós que precisamos. O Evangelho é completo. O Evangelho já está pronto. O Evangelho é perfeito. Somos nós que complicamos o Evangelho. Já era para a gente estar enchendo estádio de futebol. Mas o ser humano complica o Evangelho. Aleluia ou não?
Você gostou dessa palavra aí? Quando você se muda para a casa de alguém, você chega lá mudando as normas? Não gostei desse negócio aqui, muda para ali. Essa comida aqui não é boa não, a boa é essa daqui que eu quero. Está na casa do homem, rapaz, respeita. Se você está na casa de alguém, se adeque. Você tem que andar debaixo do ensinamento daquele homem, daquela mulher, dono da casa. Respeite. Respeite, aqui tem dono. Olha para o irmão, diga, aqui tem dono. Diga, essa casa tem dono, querido. Essa casa tem dono. Quem morreu por ti foi Jesus Cristo. Respeite. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga, vamos se ajustar? Vamos se adequar ao Evangelho? Ou vamos fazer o Evangelho se adequar àquilo que a gente acha, que a gente pensa? Não, está errado isso aí, irmão. Nós vamos entrar debaixo do modelo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se é para ser cristão, vamos ser de verdade. Se é para ser evangélico, vamos representar o Evangelho de verdade. A nossa missão é anunciar o que Jesus já fez por toda a humanidade. É anunciar o quê? O Evangelho. Salmo 105. Salmo 105. Até o salmista já sabia, irmãos. Até o salmista já sabia. Salmo 105, 1 e 2. Salmo 105, 1 e 2. Olha lá. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. É a minha obra? É a tua obra? É a obra dele. Isso é fazer boas obras. Olha aqui, eu estou trazendo essa cesta básica aqui. Nas entrelinhas, no inconsciente. É porque eu sou bom, é porque né, eu sou um cristão exemplar. Está aqui. Não, querido, eu trouxe essa cesta básica porque Jesus te ama. Ele morreu por ti naquela cruz do Calvário. Ele tem liberado graça sobre a minha vida. E eu estou aqui fazendo o que ele faria se ele estivesse aqui. E como ele está dentro de mim, eu estou fazendo o que ele fez. As boas obras é dele. Está aqui, ó. Muda ou não muda? É por isso que tem muitos que não gostam da graça. Porque a graça tira o homem e a mulher do centro e coloca Jesus. Tem alguém para dar uma glória a Deus aí? Versículo 2. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Mas fala, tá, irmão? Depois que tu cantar, vai falar das maravilhas dele. É forte, né? E eu pulo e anuncio o Evangelho. E eu canto, mas anuncio o Evangelho. Irmão, esse Evangelho de só cantar, pular aqui dentro, ó, tá furado. Esse negócio de ser cristão só aqui dentro, irmão, nós temos que nos livrar dessa corrente maldita chamada religião. Porque o Evangelho, ele é anunciar o que Jesus fez por todos. Onde você estiver, onde você se encontrar, você é luz para anunciar o Evangelho da salvação de Cristo. Não vou contar onde claro, não posso falar aqui onde eu trabalhei, mas todos já sabem a minha história. Eu era líder de uma igreja, trabalhava e no meio-dia, na hora do almoço eu tinha uma célula. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom não, é porque Jesus é bom. E as obras que ele fez, eu faço porque está em mim. Glória a Deus. Dá para entender, irmão? Aliás, dá para crer, irmão? Eu tenho que tirar esse entender, porque primeiro é crer. Dá para crer, irmão? Corrigir aqui a linguagem, é crer. Vamos lá? Pastor, eu não entendi não. Vamos lá, Romanos 1, 16 e 17. Agora você vai entender. Romanos 1, 16 e 17. Vamos correr? Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho de quê, irmãos? Ai, meu Deus, aí vai ter uma revelação, irmão. Pega essa. Sabe por que a maioria não evangeliza? E aliás, o que é evangelismo? Pastor, evangelismo é eu pegar aqui um versículo, sair ali no meio da rua, entregando de mão em mão. Faz parte.
Mas se você não explicar para a pessoa o que Jesus fez por ela, você não evangelizou. Aleluia? Porque evangelismo é você falar do evangelho. E o que é o evangelho? É a salvação, é as boas novas, o que Jesus fez. É quem ele é em Cristo agora. Evangelizar é você chegar com a pessoa e falar assim para ela: você já sabe o que Jesus fez na cruz por você? Se eu sei. O que ele fez? Ele morreu por mim. Muitos bens, nota 10. Mas por que ele morreu por você? Ele morreu porque ele me ama. Se muitos bens, mas você já aceitou esse amor? Aí você pode abraçar ele e canta no ouvido dele: nada nos separa desse amor, nada vai tirar você de mim, todo o pranto acabou. Jesus te salvou, meu irmão. Isso é evangelizar. Aleluia. Mas sabe por quê que muitos têm vergonha? Está aqui, ó. Por que Paulo fala, porque não me envergonho? Porque ele via muita gente se envergonhar. Sabe por que muitos se envergonham? Vou te falar. Primeiro, resposta número 1, por que muitos têm vergonha de anunciar o evangelho? Tem uma chance muito grande de ainda não viver o evangelho. Resposta número 1. Resposta número 2, tem medo do não. Ai meu Deus, uma vez eu falei de Jesus para uma pessoa, tu acredita que ela falou não na minha cara? Aí ela fica com medo de falar de novo para outra pessoa. Querido, fazer igual o Esfera aí em venda, o não a gente já tem. Vamos atrás do sim. Você acredita que no meio dessa multidão você vai ter sim e não? Agora se você recebe o não, você se fecha, você ainda não entendeu sua missão de anunciar o evangelho, porque eu não anuncio o evangelho por causa do sim ou do não, eu anuncio o evangelho porque esse é o ministério que eu recebi de Jesus Cristo. Ele vai explicar aqui. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos lá. Porque nele se descobre, olha só, por que você e eu temos que anunciar o evangelho? Porque é no evangelho que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Se a pessoa não crê e não souber do evangelho, ela nunca vai saber que ela já foi justificada, que ela foi liberta, que ela foi curada. Como saberá se alguém não anuncia isso para a pessoa? Está entendendo como é importante anunciar o evangelho? Não, mas eu tenho medo, não, eu tenho vergonha. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação, irmãos. E os sem vergonha, esse pilantra do Satanás e seus demônios, fica colocando vergonha em pessoas tão maravilhosas, pessoas que já foram salvas, mas tem vergonha. Mas é impressionante que quando não era da fé, não tinha vergonha de levar para uma balada, não tinha vergonha de levar para uma maconhazinha, não tinha vergonha de levar para um motelzinho, e agora tem vergonha de anunciar o evangelho? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de toda Manaus, de todo o Brasil, de todo mundo. Enquanto eu viver, eu vou anunciar o evangelho, irmãos. Uma vez eu li uma história de uma senhora evangelista, que ela disse que ela estava bem velhinha, ela não podia mais andar, e um dia ela chorando, ela disse: Espírito Santo, dediquei minha vida toda anunciando o teu evangelho, ganhei muita gente, mas eu ainda estou viva, Espírito Santo, eu ainda estou viva, mas eu não posso andar, eu não tenho como mais falar do teu evangelho. Aí o Espírito Santo veio. Ele vem, o Espírito Santo, ele já está dentro. É força de expressão, né? Mas ele veio, ele falou com ela, que já estava dentro, né? Disse: filha, o que você tem aí ao lado?
Aí ela estava bem aqui na cama, uma janela. Disse, filha, você ouve vozes lá fora? Ela estava no terceiro andar. Ela disse, ouço. Vozes de quê, filha? Pessoas passando. Você quer falar de mim, filha? Quero. Escreva no papel, jogue pela janela. Nada me separa desse amor, irmãos. Para quem quer anunciar o evangelho, tudo a gente dá um jeito. Ela começou, ela conta, irmão. Foi tanto tempo que eu li essa história que eu não lembro mais nem o nome do livro, irmão. Eu li em algum lugar esse negócio. E ela escrevia, Leonardo. E ela disse que lançava. Ela orava e lançava. Jesus, quem lê essas palavras, que sejam libertas, sejam salvos através do teu nome, do teu evangelho, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Diga para o irmão de 10 pessoas. Diga para ele de 10 pessoas. Que eu converso ou você conversa. Escreva isso. 9 já passaram por igrejas. Isso eu já sei. Não, enche, célula, mano. Só o sangue de Jesus. Já fui até líder, já acabou minha célula. De 10, 9 já passaram por igrejas. Você sabia disso? Só que será que realmente lá anunciaram o evangelho mesmo? Olha o perigo, irmão, da gente estar ouvindo outro tipo de coisa a não ser o evangelho, para a gente saber o que a gente está vivendo, né? Então vamos anunciar o evangelho para esse povo. Vamos orar por essa cidade, vamos anunciar. Claro que começa com oração, com jejum, mas vamos fazer a obra. E não adianta a gente só estar aqui dentro, 40 dias, o Senhor, blá, 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 blá. E aí? Tem que sair, tem que anunciar. E como é que a gente evangeliza aqui nessa igreja? Através das células. É cada célula indo, é cada célula levando os discípulos. Eu sou o líder da célula. Então, meu filho, vem cá, meu filho, você está mais animadinho, bora ali comigo. Por que o senhor não chama o fulano de tal? Tá bom, meu filho, está muito ocupado. Tá bom, vai lá fazer o que você tem para fazer, que é mais importante. Vamos lá, fulano de tal, vamos lá. Bora ali fazer uma visitinha ali para uma pessoa maravilhosa que está nos esperando ali. Você já aproveita, já toma um cafezinho lá. Já vai ensinando alguém o evangelho, querido. Aleluia, irmãos. Sim ou não? Sim ou não? Aí outra forma de evangelismo nessa igreja, família de paz, bênção de Deus, coisa linda, poderosa, que você vai mostrar para as famílias que ainda tem paz nessa cidade, que ainda tem como levar paz para dentro das famílias, irmãos. Amém? Outra forma de evangelismo, se você quiser fazer, meu irmão, pega uma turma, não é proibido fazer isso não. Vai lá, meu irmão, vamos mapear essa cidade aqui. Tu conhece quem, meu filho? Graças a Deus ninguém. Tu também ninguém. Tu conhece quem? Rapaz, faz quase 50 anos que eu não falo com ninguém. Então eu vou te ensinar a falar agora. Vamos sair aqui nesse trecho aqui. O líder tem que ser descolado, né? Agora o líder tem que ser um Jorge da vida, descolado. Vai passando, bom dia, tudo bom? Tudo bom. O não a gente já tem, irmão. Alguém já falou para você, te amo hoje? Se graças a Deus já. Eu digo, eu posso ser o segundo? Não volta vazio não, meu filho. Já? Desculpa aí, irmão. Não. Alguém já disse para ti, eu te amo hoje? Já, eu posso ser o segundo? Eu te amo, Jesus te ama. Aí já entra na conexão. Isso aqui é vidas, irmão. Está aqui dentro desse balde aqui, ó. Coloque aí as pessoas que você quer que vá para o encontro aqui, ó. Outra forma de evangelismo é essa. Outra, pastor. Zap. Mande uma mensagem para alguém. Pastor, já mandei, pastor. Não bota, só faz visualizar. Um abençoado aí que olha e nem visualiza e eu fiquei triste. Quem é que tem o evangelho? É você ou ele? Se é você, continue. Vai chegar uma hora que ele vai precisar de um amigo, de uma amiga. Sabe que ele vai procurar? Você. Evangelismo, irmão. Outra forma linda é essa daqui, ó. Outra forma, Facebook, Instagram.
que você tiver em rede social, evangeliza. Irmãos, eu tenho evangelizado pessoas de várias formas. Outro tipo, irmão, visitas. Você pode ir na casa de alguém. É muito lindo, irmãos. A gente tem que ter comunhão. É outra parte, né, do processo de ser igreja. É a gente ter comunhão entre os irmãos. Isso é outra história. Eu estou falando aqui de evangelho. Estou falando de ganhar vidas. Então a gente não pode confundir ganhar vidas em cuidar. Cuidar já é outra situação. Então para ganhar a gente tem que sair. A gente tem que fazer alguma coisa. Ide. Outra coisa, irmãos. Tem umas coisas aqui interessantes. Somos salvos para praticarmos as boas obras dele. Jesus, ele ganhava vidas ou não? E a gente precisa fazer isso também. Pergunta do amado aí, quantas almas ele já ganhou na vida toda dele de evangélico? Tá ruim, né, irmão? O negócio tá difícil, né? Ninguém quer nada com nada, será? Irmão, eu já ganhei muita vida para Jesus, irmãos. Por aí já tem espalhado uns 3 pastores que eu e minha esposa, a gente praticamente ganhou o cabra do cru. E hoje é pastor. Não está aqui comigo, mas está ganhando vida por aí. Eu não sou egoísta. Só vale se tiver comigo. O evangelho é de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Inúmeras pessoas que Jesus já me usou para ganhar para Ele. Não só aqui em Manaus, fora de Manaus, em vários estados brasileiros. Ganhando vida para Jesus, irmãos. Agora, qual é o currículo que você carrega? Qual é o currículo de cristão que você tem? Quantas vidas você já ganhou e quantas vidas você quer ganhar esse ano? Fica triste não, irmão. Isso aí é para tu dar uma refletida e se levantar essa noite e dizer: eu creio no poder do evangelho, que já me libertou, já me salvou, agora eu vou anunciar esse evangelho. Não vou ficar nesse evangelhozinho velho barrela não, raso não. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você sabe como evangelizar? Já falei alguns métodos aqui. Agora, quando a gente vai evangelizar, a gente leva para a pessoa método ou a gente leva Jesus? Jesus é método? Não. É por isso que muitos não ganham ninguém, porque quer levar método para a pessoa. Sim ou não? E como é que vai falar do evangelho para alguém, para uma pessoa? Irmão, rapaz, eu estou numa prova, estou passando uma dificuldade aí, meu Deus do céu, estou para desistir já, ó, dessa. Isso é evangelho, irmão? Evangelho é o quê? Boas novas, boas notícias. A pessoa, isso que eu estou falando é boa notícia ou má notícia? Má notícia não é evangelho, irmão. Tem um monte de cristão que ao invés de falar boas novas, fica todo o tempo falando mais notícias. Rapaz, não está legal, rapaz, o negócio está apertado, meu irmão. Está uma crise, não está uma crise, irmão? Rapaz, é verdade, olha, isso não é evangelho, querido. Isso não é evangelho. É por isso que a maioria não ganha ninguém, porque ao invés de falar boas novas, está falando mais notícias. E dói aqui, e dói acolá. Ai, meu Deus, já começou a dor de novo, meu Deus. Irmão, a gente vai sentir dor, irmão? Vai, ainda mais quando passa dos 40, 45, se não cuidar da vida. Mas é o seguinte, vai ali, compra o suplemento, pega um ômega 3, pega essas fibras que tem por aí, que esses japoneses sabem de tudo. Meu irmão, toma um negocinho aí, faz uma caminhada, né, Leonardo? Ora pro Leonardo dar umas aulas aí, vai fazer como é que é o nome daquele negócio, Leonardo? Né? Dá pra... Meu irmão, vou estar reclamando pra quê, meu filho? Reclamação não salva ninguém e nem cura ninguém, irmão. Uma oração. Estou sentindo uma dorzinha aqui, pera lá, rapaz, vou já... Tá faltando essa vitamina aqui. Amém, irmãos? Falar em vitamina, ó, bom para queda de cabelo, depois eu ensino para vocês. Muito estresse, cai cabelo, né? Falta vitamina. Depois eu ensino uma boa aí, ainda tem um shampoo. O irmão gostou ali, ó. Vamos lá. Como evangelizar? Falando das boas novas, né? Ele fala de boas novas como? De cara fechada. Rapaz, Jesus
É bom demais, Jesus. Eu estou vendo pela tua cara aí que tu está feliz com Jesus. Vocês sabiam que o nosso cartão postal, ele diz tudo quem nós somos, se a gente está bem, se a gente está mal. Vai falar de Jesus para uma pessoa que ainda não conhece Jesus, para baixo, com a cara fechada, não dá um sorriso para a pessoa. Que boa nova é essa, irmão? Boa nova a gente conta alegre, sim ou não? Então pergunta do amado aí, tu tá alegre, meu filho? Você sabe por que eu fico perguntando? Tem alguém feliz aqui? Porque quem tem boas novas é feliz. Mas pastor, será que você não está compreendendo o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, irmão? Eu não quero nem saber o que tu está passando. Eu quero saber o que está escrito no Novo Testamento. O que está escrito no Novo Testamento? Que a gente está lascado, né? Que você é quebrado, né? Que está tudo lascado. O que está escrito no Novo Testamento, irmão? Boas novas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, meu filho. Isso é evangelho. Aleluia. Forma de anunciar o evangelho, presta atenção. Onde é o primeiro campo missionário, irmão? Diga, minha casa. Agora, dentro da sua casa, tem ser humano ou não? Ser humano ou não, querido? Agora é o seguinte, enquanto dá para controlar, tá mil maravilha. Menino pequeno assim, ó, até o calçado dele é tu que manda. Pega uma menina desse tamanho aqui, já é ela que manda já. Mas no meu tempo, desse tamanho aí, era o pai e a mãe que mandava. Comprava o tênis, comprava a roupinha, hein? É esse aqui, meu filho, você vai usar. Mas depois que já vai engrossando o pescocinho, é mais os pais não. Meu filho, vamos comprar um tênis ali. Não, eu quero esse daqui. Meu filho, olha lá o valor. Não, mas é esse daqui que eu quero. É Nike, é esses tênis aí. É assim ou não é, irmão? Então, glória a Deus quem já cria seus filhos desde pequenininho na igreja. Mas quem já foi para Jesus como eu, que os menininhos já estavam aludinhos, irmão, aí o desafio é mais embaixo. Mas começa em casa. E toda segunda tem o nosso culto familiar, para a glória do Senhor. Eu falo isso para glorificar o Senhor. E eu dou o conselho para quem ainda não faz. Começa a fazer o teu culto familiar. Porque o primeiro campo missionário se chama nossa casa. Glória a Deus. Aleluia, não? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa casa é a nossa primeira missão, a nossa primeira célula. Agora você está achando que é fácil, né? Não. Como não é fácil ganhar vida aí fora, a gente ganha por causa de Jesus, não é por causa de nós. Dentro de casa, se tem gente lá que não quer o evangelho, a luta é até maior. A luta é até maior, sim ou não? Porque você é da casa, eles começam a lembrar do que tu fez lá atrás. Eles começam a te olhar quem tu era, né? Eles ficam ouvindo lá, mas ficam meio... Segundo campo, primeiro é esse, né? Segundo campo é o mundão. Por exemplo, quem estuda aqui em colégio? Teu campo missionário é lá, meu filho. Teu campo missionário é o teu colégio, é onde você estuda, é onde você passa quase 5 horas ou se mais lá no colégio. Agora, como se ganha no colégio, irmão? Já não é evangelismo relâmpago. Você tem um ano todo para ganhar. Então você vai pela beirada. Aleluia. Pela beirada, testemunho. Todo mundo percebe quando o cara tem Jesus na vida, quando a moça tem Jesus na vida. Não é pela roupa, é pelo comportamento. Não é pela esquisitice, não. Fala com ninguém, não é por causa disso, não. É porque é uma pessoa que tem um trato diferente. É uma pessoa que quando ela fala, a palavra edifica. Sempre ela tem uma boa palavra quando ela fala. Alguém vai identificar e já vai ter você como referência. Sabia disso? Era assim na empresa que eu trabalhava, irmão. Era todo dia, já era normal. O cara chegava, você que é o Mesquita? Eu digo, sou. Rapaz, me falaram de você, ora por mim e tal. Referência, irmão. As pessoas vão vendo que são pessoas diferentes. Vamos lá? Quem já ouviu falar em Reinhard Bonnke? É o nome em inglês aqui.
Reinhard Bonnke, já viu falar? Um dos maiores evangelistas do mundo. Ele ganhou milhões de pessoas. Olha o que ele disse: evangelismo sem relacionamento não funciona. Por isso que aquele só papel na mão funciona não, meu filho. Sabe o que a maioria faz com o papel? Joga nem no lixo. Ah, pastor, mais de 100, eu acho que 2 pega. Amém. Amém, glória a Deus. Mas entregue o papel e bata um papo. Aleluia. Eu não estou condenando entregar o papel, não. Eu estou falando que só entregar o papel e ir embora talvez não funcione. Aleluia. Entregue, coloque algo que fale realmente do evangelho, porque às vezes até no papel tem uns versículos que tem nada a ver. Não é não? Tem nada a ver. Às vezes é a fala lá dos amigos de Jó. Aquilo ali não é para evangelismo, irmão. Mas está na Bíblia. É outra história. Olha só, irmãos. Às vezes ficamos com medo da rejeição das pessoas. Sim ou não? Rapaz, mas vai me rejeitar. Aprende isso. O teu papel, o meu papel não é convencer ninguém não. Quer dizer, esse papel é de outro. Ah, agora tu vai dar um glória aí. Tu não foi chamado para convencer ninguém não. Irmão, eu não estou aqui, eu tenho uma plena consciência que o meu chamado aqui não é te convencer de pecado de nada. O meu chamado é anunciar a palavra, o evangelho. Eu não trabalho só, o Espírito Santo está aqui. Sabe por que você volta para cá? Porque quem te convence não é o pastor, é o Espírito Santo. Então não tenha medo de ser rejeitado, porque o teu chamado nunca foi convencer ninguém. Não é você que vai convencer ninguém. O problema é que a pessoa acha que é ela que convence. Meu Deus, mas eu não consigo, eu não sei falar, porque eu não tenho eloquência. Não é a tua eloquência, meu filho, é o evangelho que convence. Tem alguém entendendo, irmãos? Coloca a mão no seu coração, diga: não é a minha eloquência, Espírito Santo, é o Senhor, Espírito Santo, na minha vida que convence o pecador. Tem medo de ser rejeitado porque pensa que é você que convence. Não é, irmão. Eu não tenho medo de ser rejeitado por ninguém, porque tenho uma plena consciência que o meu chamado não é convencer ninguém. O meu chamado é ministrar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Glória a Deus. Tem alguém entendendo alguma coisa, irmão? Perca o medo de evangelizar. Você quer aprender como perder o medo? Não, seja sincero. Você quer perder o medo de evangelizar? Você quer ganhar vida para Jesus? Então vamos lá. Só é difícil evangelizar até você crer que você nasceu para isso. Só é difícil evangelizar até você crer que você nasceu para isso. Para quê? Para viver e anunciar o evangelho. Se você crê que você nasceu para isso, você perde o medo. Você crê que você nasceu para isso? Então, se você crê, você vai fazer, você vai anunciar o evangelho. O nosso medo está relacionado em não saber o nosso papel. Qual é o nosso papel que eu falei? Anunciar, falar, de convencer. É papel do Espírito Santo. Então pare de ser medroso e anuncie o evangelho. Aleluia. Amém, querido? Outra. Só queremos evangelizar se as pessoas disserem sim para nós. Eu vou receber muitos nãos, mas eu nunca vou parar de anunciar o evangelho. Por quê? Porque uma missão me foi dada, me foi confiada. Aleluia, querido. Diga comigo: eu prego o evangelho
Não é por causa do sim ou não, é porque uma missão foi me dada. Se a pessoa vai ser curada, vai ser liberta, vai ser salva, não vai ser salva, irmão, se ela vai crer ou não, a missão não deixa de existir, eu vou continuar a minha missão. Aí eu orei numa pessoa e ela não foi curada, pastor, você acredita que depois de uma semana morreu? A missão continua, meu filho. A missão continua, por quê? Porque não é eu que curo, é Jesus. Não é eu que convenço a pessoa. Talvez eu falei da cura e a pessoa não acreditou, ela não teve fé, a culpa não é minha. Tem alguém entendendo, querido? Aí a pessoa acha que é ela. Fica com medo, fica com vergonha, se retrai, aí não faz mais a obra. Ei, irmão, eu não vou parar porque morreu ou não morreu, eu não vou parar porque creu ou não creu. Uma missão foi me dada e eu vou levar a missão até o último dia da minha história. Eu vou falar do evangelho, eu vou falar de Jesus, eu vou ganhar vida para Jesus e eu vou cuidar. Se eles quiserem ser cuidados, eu vou cuidar para Jesus. Porque para cuidar tem que querer, né? É outra história. Vamos lá, Atos 20, 24. Vamos correr que já está acabando meu tempo. Não tem alguém gostando desse evangelho? Porque não é isso que prego muito por aí não. Não é esse evangelho não. Vamos lá, Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Qual é o teu ministério, o meu? Anunciar o evangelho da graça de Deus. Vamos lá? Todos aqueles que creem no evangelho de Jesus são salvos, perdoados, justificados, livres, reconciliados com o Pai e com o seu propósito. Billy Graham disse assim, ó. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Grande evangelista, cara ganhou muitas vidas. Ele disse assim, ó: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus não disse: os pecadores eles vão entrar. Ele disse: os salvos irão. Tem alguém entendendo, irmãos? Esse é o evangelho verdadeiro de Jesus. Billy Graham falou assim: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Faz sentido o ide por todo e pregar o evangelho? Só faz, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo 4, 5, rapidinho. Vamos lá, correr? 2 Timóteo 4, 5, essa revelação vai entrar agora no teu coração. Paulo falando aos seus discípulos, Timóteo: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, está sendo perseguido, meu filho? Passa na prova dando glória a Deus. Faz a obra de um evangelista. Todo salvo tem esse ministério. Qual, pastor? De evangelista. Não, mas eu quero ser pastor. Pastor tem que ser evangelista. Tem que anunciar o evangelho. Aleluia, irmãos. Cumpre o teu ministério. Qual era o ministério? Anunciar o evangelho. Pegou não? Pegou não? Vamos lá. Paulo falando aos Romanos 10, 13 ao 15. Vamos lá, querido. Paulo falou a Timóteo. Agora bora ver o que Paulo fala aos Romanos 10, 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para aí um pouquinho. Todo que invocar o nome do Senhor será o quê? Lindo, lindo, lindo esse versículo, né? Mas se tu não ler o próximo, tu nunca vai ter a revelação desse versículo. Vamos lá, o próximo. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? Já dava para a gente acabar essa mensagem aqui e passar 1 hora orando, irmão, de cara no chão, pedindo perdão do Espírito Santo, por a gente passar tantos anos se anunciar o Evangelho de Jesus, porque como crerão se não há quem pregue? Como invocarão o nome daqueles que não ouviram falar, querido? Pegou? 15, para fechar com chave de ouro. E como pregarão se não forem enviados? Já estão liberados, irmão, já pode ir já. A gente aqui está doido para levantar líder de célula, está doido para meter o óleo na mão. Eu não vejo a hora de levantar pastores, irmão, aqui não é problema de envio. Aqui ninguém prende ministério de ninguém. Agora, para ter ministério, irmão, para viver o ministério tem que ter princípios. E aí que está o segredo do negócio. Como está escrito, formosos os pés do que anuncia o quê, irmãos? O evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, notícias. Esse é o evangelho. Aleluia, irmão. Tem alguém para dar um glória a Deus aí? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? E como